De algum modo, por meio de misteriosa consciência associada com estados de meditação profunda, São Francisco de Paula tinha aparecido para as mesmas pessoas em dois locais diferentes e ao mesmo tempo. Enquanto isso, Maria de Agreda, uma freira que viveu 46 anos em um convento em Agreda, na Espanha, em 1620 a 1631, relatou mais de 500 jornadas transoceânicas rumo a uma terra distante. No que se refere aos que a conheceram e viveram com ela nunca saíra do convento para ir a parte alguma. E, no entanto, tinha consciência de ter voado para um lugar distante, ao qual sempre se referia como fazendo parte de suas experiências de êxtase. Tal fenômeno poderia ser atribuído nos dias de hoje a um relato de mais de 300 anos de visão remota, capacidade de testemunhar e perceber eventos à distância pela consciência direta de um local preciso, exceto por uma curiosa diferença. Maria de Agreda não apenas visitou as terras que descreveu, como também deu aulas sobre a vida de Jesus para os indígenas que ali encontrava. Ainda que ela falasse somente o espanhol, sua língua materna, os indígenas podiam compreendê-la enquanto ela estava compartilhando os ensinamentos de um grande mestre com eles. A documentação de suas visões foi feita quando o arcebispo do México, Dom Francisco Manzo e Zuniga, ouviu acerca de sua experiência. Quando os missionários que ele enviou para investigar chegaram ao local, ficaram surpresos ao descobrir que os indígenas da área já tinham sido instruídos sobre a vida de Jesus, e tão bem que decidiram batizar imediatamente no local a tribo inteira. Quase uma década depois, as jornadas místicas de Maria de Agreda finalmente foram consideradas autênticas, conquanto sob o jugo de seu voto de obediência eclesial. Ela fez a descrição em seus menores detalhes daquela terra em que jamais estivera fisicamente presente. Sua descrição foi tão completa que ela incluiu as sutilezas do clima e da mudança de estações, bem como as nuances de cultura e as crenças das pessoas a quem ela ensinou. Uma vez concluído um rigoroso exame eclesiástico, as jornadas místicas de Maria Agreda foram reconhecidas como autênticas pela Igreja e ela passou a receber a consideração devida ao mais alto escalão atribuível a místicos do passado. Nem todos os relatos de bilocação datam dos sombrios anos dos séculos XVI e XVII. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve vários episódios de homens sagrados aparecendo em muitos lugares simultaneamente. Um dos mais bem documentados é o caso do místico Padre Pio, da Itália. Tendo prometido à população que a cidade de San Giovanni Rotondo, ocupada pelos nazistas, seria poupada da destruição pelas forças aliadas, ele apareceu em plena luz do dia, de uma maneira rara, até mesmo para casos de bilocação. Quando os bombardeiros sobrevoaram a cidade para iniciar o lançamento de bombas nas fortalezas alemãs, a imagem do Padre Pio, vestido paramentos de cor marrom, apareceu defronte dos aviões, pairando no ar. Em vez das breves aparições que dizem ser comuns durante o fragor das batalhas devido ao estresse, a imagem perdurou tempo mais do que o suficiente para ser vista por todos. As tentativas de lançar as bombas na cidade foram infrutíferas na presença da imagem. Frustrados e perplexos, os pilotos mudaram o curso, aterrissaram seus aviões em um campo próximo, ainda carregados com todas as bombas que tinham ao iniciarem a missão. Pouco depois, um dos pilotos foi até uma capela próxima. Para sua surpresa, dentro da capela estava o mesmo frade que ele tinha visto um pouco antes pairando em frente do seu avião. Lá estava o Padre Pio. O padre não era um fantasma ou aparição de um santo já falecido há bastante tempo, como o piloto suspeitava. Tratava-se de uma pessoa real. Naquele dia, e de algum modo, ele tinha estado presente em dois lugares, no piso da capela e no ar, diretamente defronte dos aviões. Enquanto os aliados libertavam a Itália, a cidade de San Giovanni Rotondo foi poupada, exatamente como o Padre Pio havia prometido. Quando experimentamos alguma coisa que parece ter acontecido fora do domínio que sabemos ser verdadeiro, frequentemente acreditamos que um milagre aconteceu. O que então deveremos fazer a respeito dos relatos e da documentação existente sobre os casos de bilocação e de outros feitos aparentemente tão milagrosos que existem há mais de 600 anos?
Poderemos nós eliminá-los como simples fantasia ou autossugestão? Possivelmente. Sempre existe a possibilidade de que eles sejam invocados por pessoas com muito tempo livre ou por aqueles que, honestamente, desejem que esses casos de bilocação sejam verdadeiros. Entretanto, e se houver algo mais acontecendo por aqui? Estando comprovado, além de qualquer dúvida, que não estamos limitados pelas leis usuais da física, tal confirmação faz com que nos vejamos sob uma nova luz quando nos oferece algo além da fé que fundamenta essas novas crenças. Os iniciados mencionaram no poema da introdução do livro que encontraram uma nova liberdade depois de passarem pelas surpresas de suas experiências. De maneira semelhante, se concluirmos que somos capazes de seguir as pegadas das partículas quânticas e funcionar além das fronteiras do espaço e do tempo, certamente poderemos usar tais capacidades para curar nosso corpo e trazer jovialidade à nossa vida. O princípio é o seguinte: para fazer o que parece impossível, a pessoa tem de testar seus limites para o que sabe de antemão ser verdadeiro. Do mesmo modo que os iniciados descobriram o próprio valor quando venceram o medo de ir além da borda, para conseguirmos viver os milagres, primeiramente teremos que vencer nossa convicção de que esses fenômenos são impossíveis. Princípio 12. Não estamos limitados pelas leis da física como as conhecemos hoje. Para fazer isso, alguém deve executar o milagre primeiro, de modo que possamos vê-lo acontecer. Talvez a pessoa seja especialmente dotada em determinada área da vida, como a da cura. Ou quem sabe o indivíduo simplesmente tem a abertura para perceber o mundo de maneira diferente. Independentemente de como isso ocorra, uma vez que a pessoa faça esse algo especial, seja ela Jesus ou o seu vizinho do lado, o mesmo milagre se torna disponível para todos. Um belo exemplo desse princípio é ilustrado pela incapacidade dos povos nativos da América do Norte para ver os navios dos primeiros europeus que ancoraram em suas praias. O conceito de um imenso barco de madeira com enormes mastros e velas era tão estranho para eles que lhes faltava um ponto de referência para o que estavam vendo. Do mesmo modo que nossa visão é capaz de detectar os fotogramas individuais de um filme, os olhos dos nativos certamente poderiam distinguir a silhueta dos navios no horizonte. E assim como nossos cérebros tentam entender o que estamos vendo fundindo os fotogramas na experiência contínua do filme, os nativos também tentaram fazer o mesmo. O problema foi tentar o que jamais havia sido feito anteriormente. Nas suas experiências coletivas, nada revelara aos nativos como ver um navio europeu. Foi então que o curandeiro da tribo semicerrou os olhos e usou sua visão de modo ligeiramente diferente, começando nesse momento a distinguir os navios. Depois que ele tomou essa atitude, todos no grupo foram capazes de ver o que horas antes tinha sido invisível. Tudo dizia respeito ao modo como as pessoas se permitiam perceber. O inteiro novo mundo se abriu para eles quando desejaram experimentar algo diferente. Talvez não sejamos tão diferentes dos nativos na praia há pouco mais de 500 anos. Podemos apenas imaginar o que está reservado para nós quando pensamos no nosso mundo, em nosso universo e em nós mesmos de maneira ligeiramente diferente. No começo dessa sessão, examinamos a questão: se um elétron é capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo, por que não poderíamos fazer o mesmo? Talvez a resposta possa ser encontrada se formularmos nossa pergunta de uma maneira um pouco diferente. Em vez de aceitarmos a ideia de que as partículas podem fazer algo que nós não podemos, investiguemos o que é necessário para um elétron estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se compreendermos como a matéria de que somos feitos se comporta sob as circunstâncias de um milagre, talvez possamos encontrar tais condições em nossa vida. E para compreender como isso funciona, vamos explorar uma faceta única de nossa existência que nos dá a todos a capacidade de alterar nosso mundo, mudando a nós mesmos, o poder do holograma. E aí, está gostando do conteúdo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para acompanhar novos conteúdos sobre desenvolvimento humano, espiritualidade, consciência e os ensinamentos de Greg Braden. Ative o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos que forem postados. Desejo que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Gratidão.